Minha quarta afirmação é que Lula foi favorecido pela justiça eleitoral na eleição. Vamos lá. Lucas, eu não concordo porque é o seguinte, quem colocou o Lula de volta foi o povo, entendeu? E pegando um compilato. Isso daí tá gravado porque teve o debate do Lula com o Bolsonaro e isso foi falado. Então assim, pra vocês, tudo a culpa é da Globo, tudo a culpa é do Lula. Vocês amam o Lula, faz o L lá, faz o L. Beleza? Tá, posso falar agora? Pode. Ó, Lula foi favorecido na eleição por diversos pontos. Primeiro ponto, mais de 12 mil inserções o Lula teve a mais do que o Bolsonaro no Nordeste. O Lula teve 1.283 horas a mais no rádio em todo o Brasil. O TSE mandou censurar 60 notícias que desfavoreciam Lula durante a campanha. O Bolsonaro não teve quase nenhuma. O Bolsonaro ele foi proibido de falar, por exemplo, que o Lula é abortista. Logo após ser eleito, o Lula facilitou o aborto no país. O Bolsonaro foi proibido de dizer que o Lula era amigo do Maduro. Logo depois de eleito, o Lula recebe o Maduro em tapete vermelho e defende o Maduro, defende que o Maduro era perseguido. Deixa eu terminar. Tá e defende que o Maduro era perseguido pela mídia. Não. Ou seja, Bolsonaro, ele foi sim desfavorecido na eleição pela justiça eleitoral. Inclusive... Posso falar? Deixa eu falar. Inclusive, ministro do TSE andou dizendo que durante a eleição eles precisaram adotar medidas excepcionais pra atuar na eleição. O que são medidas excepcionais? Estado de exceção, violação da Constituição. E tudo agora isso contra o Bolsonaro. Posso falar? Bolsonaro perdeu por ele mesmo. Ele zombou de milhões de... Ele perdeu... Ele zombou? Ele zombou de milhões de pessoas. Quando ele zombou? Ele não tocou Covid, ele não fez nada, mano, ele não cumpriu nada. Eu vou explicar pra você, vamos lá. Vamos lá, não mentira não. É que você mentiu, deixa eu falar, você acabou de mentir, eu vou falar. Eu vou falar agora. Mas você mentiu, você vai escutar, você mentiu. Sabe que o Bolsonaro perdeu? Ele não teve aliança com o velho Centrão. Olha a mentira. Ele é arrogante, ignorante. Olha a mentira do cara. Não tem nem a ver com o tema. Lógico que tem. Lógico que tem. O Lula não tem aliança com o Centrão, não. Bolsonaro tem aliança. O Lula não. Meu Deus, o Lula descarregando dinheiro no Centrão, meu amigo. Pra você vencer na vida, amigão. Falar que o Bolsonaro é o cara do Centrão, pelo amor de Deus, cara. Você não ama a Dilma? A Dilma perdeu por quê? Ela não fez aliança. Horrível. Você falou... Péssimo presidente. Fundou o Brasil na maior crise econômica. Lula, presidente do povo, meu amigo, sabe o que salva o país da crise? Educação. Educação. Você só mete o pau nos outros, irmão. Não. Deixa eu falar. Ninguém presta. Pra você ninguém presta. Você só mete o pau nos outros. Deixa eu falar, última coisa. Você disse que o Bolsonaro zombou das pessoas na pandemia e se referiu a quando ele imitou as pessoas. Se você pegar o vídeo inteiro desse caso, o Bolsonaro tava orientando as pessoas a procurar um médico. Ele falou procurar um hospital. Ele falou que não era coveiro. Ele tava falando para as pessoas procurarem um hospital. Bora lá. Beleza. Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar o tema do debate, que é um bolsonarista contra 20 eleitores do Lula, né? E diferenciar, que talvez vocês não estejam acostumados, eleitores do Lula, quem votou no Lula, primeiro não é necessariamente petista, petista é quem é filiado ao PT. Quem votou no Lula é quem? Bolsonarista. Eleitor do Lula, ponto. Quem é filiado ao PT é petista. Vamos diferenciar o conceito. Lulista é quem idolatra o Lula. É que vocês só conhecem a política da idolatria ao mito, de não discordar, de dizer amém pra tudo. E a gente entende que o papel da militância de esquerda é fazer pressão, é cobrar, como o próprio Lula pede. O Bolsonaro é um vagabundo que mesmo com a máquina na mão conseguiu perder a eleição, tentou de todo jeito comprar voto, soltando auxílio de... Não, quem foi favorecido foi o Lula porque teve mais voto. Quem tem mais voto é favorecido. Bolsonaro perdeu, né? Perdeu, não aguentou. Foi aliado do Maduro? Não, quem tá fugindo do tema é você, meu amigo. Vamos voltar pro tema, eleição. Eleição, o tema não era... Foi aliado do Maduro? Maduro, cara. Maduro tá as frutas na minha fruteira. Vamos lá. Tamo no Brasil. Vamos voltar pro Brasil? O Bolsonaro foi proibido de dizer na eleição começa a perder, vê que fica sem argumento. Aí vai, faz seu chilique. Por quê? Porque o Bolsonaro foi proibido de dizer na eleição que o Lula era aliado do Maduro. Bolsonaro tentou comprar voto de todo quanto é jeito. Por que o Bolsonaro na eleição foi proibido de dizer que o Lula era Bolsonaro com a máquina na mão. É abortista. Perdeu com a máquina na mão, usou a Polícia Rodoviária Federal pra tentar impedir votação. Soltou um monte de auxílio, jogou dinheiro. Mentira. Cara, o que mais tem foi tentativa de compra de voto. Você fugiu. E aí não aceitou. Com a máquina na mão, perdeu a eleição. O Bolsonaro foi pros Estados Unidos igual um bunda mole. Na eleição, eu já citei os dados aqui. Mais de 12 mil inserções pro Lula a mais no Nordeste. Mais de 1.283 horas nos programas de rádios pro Lula, 60 notícias censuradas que desfavoreciam o Lula. Lógico, e ainda só mentira, só crime, cara. E ainda o Bolsonaro... é mentira que ele se orgulha que o Bolsonaro teve um monte de notícia retirada porque era um bando de mentira, cara. Quando é provado na justiça. É mentira que o Lula é amigo do Maduro? Qual que é o problema? O problema é que o Bolsonaro foi proibido de dizer isso. Isso não é problema meu, ele ia perder de um jeito ou de outro. Na eleição você tem que ser permitido de ter o discurso amplo, o Bolsonaro não teve.
Ele Cada foi um falou desfavorecido, eu acabei de provar. Ele falou que ele queria, só que depois arca com as Acabei de consequências. provar. Você não consegue provar na justiça Acabei as de mentiras que ele provar. tava falando. Eu consigo provar. Vai na justiça, O Lula né? estendeu o tapete vermelho pro Maduro. Valeu, próximo. Eu começo falando? Quer começar? Vamos lá, pode falar. Você acha que o Bolsonaro não foi desfavorecido na eleição? Bolsonaro foi desfavorecido porque fez uma Pela péssima justiça gestão, Pela justiça porque eleitoral, ignorou os problemas reais do povo brasileiro, porque governou E daí a para um justiça lado que não era o lado do eleitoral povo, pode- a justiça eleitoral porque pode permitiu agir que fora da lei. 700 mil pessoas morressem durante a pandemia, ele permitiu? porque impediu, Não foi o vírus, não, não matou? comprou vacina no tempo devido, O Bolsonaro não comprou vacina? enviou Você tomou oxigênio para Manaus. Você eu tomou tomei vacina? vacina, Então tomei agradece o vacina Bolsonaro depois. ali, porque foi ele que comprou. Não, o Bolsonaro Ah, precisa beleza. agradecer O ao Bolsonaro Sistema comprou. Único de Saúde Isso, brasileiro, o o Bolsonaro SUS, comprou. que O teve Bolsonaro profissionais comprou. comprometidos durante Você a sabia- pandemia, com os você sabia enfermeiros que que o foram Ministério linha da de Saúde frente do governo durante Lula, o Ministério a da pandemia. Saúde do governo Lula enviou... Retomou o programa Mais enviou- Médicos. O Ministério da Saúde do governo Lula Contratou milhares de médicos nessa gestão. Vamos focar no tema? Vai, deixa O eu tema falar. é esse, o tema não é esse mais médicos. o tema O tema não é mais médicos. Mas você tá falando tema do é, sistema. o Você tá Ministério falando do da Ministério da Saúde Ah, o cara não e o quer programa falar, do tá com Ministério medo? da Saúde Tá com é o medo, programa filho? Mais Se Médicos. você não falar agora, por eu vou falar exemplo. depois, tô não com adianta medo você não deixar eu Lucas, falar. Não Deixa tô eu com falar, medo não. Não tô com medo não. Então, beleza. Tô com medo, mas precisa falar Então, coisas deixa eu falar. consistentes. O Ministério da Saúde do governo Lula, o Bolsonaro estava sendo investigado e aí não tem nada a ver por com Mais suposta prevaricação na pandemia. Sabe o que o Ministério da Saúde do governo Lula disse? Que o Bolsonaro não prevaricou. Ele fez tudo que estava ao alcance dele. E aí você vai me dizer aqui que o Bolsonaro é culpado pela pandemia? Bolsonaro foi criou o vírus? irresponsável. Não, mas o governo Bolsonaro Lula disse foi o contrário. irresponsável. Mas o governo Bolsonaro Lula disse o contrário. debochou de pessoas que Mas e o estavam Ministério da Saúde morrendo. debochou? Debochou. Aí, Gravou vídeo fazendo debochando falta das de ar? pessoas. Também. Ah, é? Também. Isso aí ele tava orientando Também. as pessoas buscarem médico. Você debochar? Também. Ah, Ele debochou. Assista o vídeo. Ele Assista o debochou. O Brasil vídeo. inteiro sabe, Lucas. Você Assista o tenta vídeo. defender algo que não tem corte. como. Você Bolsonaro cortar o vídeo. imitou as pessoas com falta de ar durante Sim, a pra elas pandemia. procurarem o Bolsonaro prevaricou durante a o compra de vídeo inteiro. vacinas. Não acredito que Bolsonaro assista o vídeo inteiro. não enviou oxigênio pro Amazonas, pra cidade de Bolsonaro não comprou. Manaus. Então por que o Ministério da Saúde do governo Lula disse que ele não prevaricou? As provas mostram o contrário, os dados o mostram Ministério o da Saúde contrário. diz o Os dados contrário. mostram o contrário. Você tá discordando do governo Lula. Votar no discordando governo do governo Lula não Lula. significa concordar 100% com as medidas sim. do governo. Beleza. O Lula é o presidente do Brasil e o Brasil Lula- é gerido o Lula por era vários aliado do ministros, Maduro? vários ministérios. O Lula era aliado Eu acho do que Maduro? a Venezuela não tem nada a ver com o nosso debate, Tem a ver Lucas. sim, porque Eu o acho que a Bolsonaro cidade foi de São proibido de falar Paulo que Maduro tem a deve ver, por ver. exemplo, inclusive você que Eu tá aqui sou o melhor defendendo o vereador de São Bolsonaro. Paulo. Melhor vereador Eu de sou São o melhor Paulo, vereador você de tá São aqui Paulo. defendendo o Bolsonaro, Lucas, enquanto a cidade... Salve, Lucas. Vamos lá. Bora. O Bolsonaro conseguiu perder a eleição mesmo sendo favorecido. Olha que coisa. Desfavorecido. Sendo Desfavorecido. favorecido. Até porque... Quantas Não, vamos lá. campanhas Mas deixa quantas eu te notícias foram responder. tiradas do ar do Deixa eu te Lula? responder. Quantas notícias foram Bolsonaro tiradas do ar do utilizou Lula? a Polícia Que Rodoviária prejudicavam o Federal Lula? para impedir 2 Quantas milhões de notícias eram pessoas de tiradas do ar do votar. Lula? Todas elas votaram. Votar no Lula. Todas elas votaram. Mentira. Todas mentira. elas votaram. Mentira. Todas elas Você votaram. de Tá casa, comprovado. basta dar um Google. Pode pesquisar. Basta dar um Todas Google. as pessoas O votaram. Bolsonaro Ninguém foi utilizou o aparato da Todas. PRF para impedir Todas. que 2 milhões de Elas- pessoas essas do votaram, Nordeste... votaram ou não votaram? Não votaram. Votaram. 2 Mentira. milhões de Pode pesquisar. É nordestinos mentira. não votaram Agora por conta responde. do Bolsonaro. Responde. 2 milhões de Responde. nordestinos Responde não pra mim. votaram porque Responde. o Bolsonaro utilizou a PRF Responde para pra impedir mim. que essas Você vai pessoas deixar eu votassem. falar? É que você Tá com também não me medo? deixa, Tá com medo? Ô Lucas, você também não me deixa falar. Quantas notícias que desfavoreciam o Bolsonaro foram tiradas do ar? Então, vamos lá. Você sabe que a Justiça Eleitoral Quantas tirou material do Lula. notícias? Você Mas sabe. quantas? Você sabe. Não, A eu sou uma desproporção é eu absurda. vou copiar você, eu sou uma Foram calculadora. 60. Não, tirou. 60. Sobre inserções. 60 Sobre matérias contra o inserções. Lula foram tiradas do ar. Rapidinho, sobre inserções. É evidente que ia ter mais inserções de 60 rádio e televisão do matérias. Lula. É uma questão de coligação, uma questão legal. 60 Você sabe que a matérias. questão de Não, inserções não é. em Além rádio e da TV legalidade. é uma Além questão de da coligação. legalidade. E outra Além da coisa, legalidade. Bolsonaro conseguiu perder mesmo turbinando o Bolsa Família no último ano de eleição. Bolsa Maior Bolsa Família. Família, né? Bolsa Família, que Não é? inclusive O ele maior critica. Bolsa Família Então você é a não foi? favor do Bolsa Família. Eu sou, sempre E você é a favor de sempre turbinar o Bolsa Família? Eu sou a favor das pessoas ganharem um Bolsa Família decente, não aquela miséria Então que o você, Lula dava. então você é a favor de turbinar o Bolsa não Família, aquela miséria que foi o Lula turbinado dava. agora. Que o Que Bolsonaro foi turbinado turbinou. agora. No último ano de Bolsonaro eleição. turbinou. No último ano de Da mesma forma eleição. que o Lula vai Olha que aumentar coisa. benefício ano que vem, Ele, porque não paga ele fundo. aumentou o Bolsa Família no óbvio. primeiro ano de governo. É óbvio. Por que o Bolsonaro aumentou o Bolsa Família só no ano de eleição? Você tá Mas, fugindo do Pavanato, tema. por que Você o tá Bolsonaro fugindo do aumentou tema. o Bolsa Família só Você no tá ano de fugindo do eleição? tema. Não é uma política O Lula é eleitoreira. aliado do Maduro? Não é uma política O Lula é eleitoreira. aliado do Maduro? Esse é o tema? Maduro é o tema? É o tema. Tem a Não, ver. não é o O Lula tema. é aliado do Maduro? O Lula É. é um aliado do Maduro. É o e aliado aí? do Maduro. Bolsonaro foi proibido de dizer isso na campanha. Bolsonaro é Tá certo? aliado do ditador da Tá Arábia bom, Saudita. mas o Lula podia dizer isso do Bolsonaro. O Bolsonaro
Bolsonaro não pode dizer isso do Maduro? Por quê? Veja, o Lula é uma questão legal. Por quê? O Lula, qual a o questão Lula, legal? Por o Lula, que o Lula pode o dizer Lula. que o Bolsonaro é aliado de ditadores e o Bolsonaro não O pode dizer que o Lula. Lula é aliado de ditadores? Mas Por quê? você sabe que teve material Por do quê? Lula que foi retirado. Por Você quê? sabe que Não, a campanha do responde Lula isso. foi multada em Por diversos que o momentos. Bolsonaro não podia dizer que mas você foi igual, admitiu ambos aqui foram que o Lula multados. era aliado do Maduro, Pavanato, ditador. ambos foram Mas multados. o Bolsonaro não podia dizer. Veja- Não, nesse caso não. Só o Bolsonaro não Não, podia mas dizer. aí há outros tantos casos. Há outros tantos Vocês estão casos. vendo, né, Mas gente? há O outros tantos Bolsonaro casos. foi desfavorecido. Não, mas o Bolsonaro não podia falar. Mas o Lula também foi desfavorecido em O vários Bolsonaro momentos. não podia falar que o Bolsonaro Lula tinha era máquina na abortista, ele mão. favorece aborto Ele foi o por direito. primeiro presidente Bolsonaro que não podia. perdeu uma eleição desde a redemocratização, Pavanato. Bolsonaro conseguiu ser o primeiro presidente da República que E perdeu eu uma acabei eleição de provar que desde a ele foi redemocratização. desfavorecido Com a pela máquina justiça na mão. eleitoral. Não, você não provou, você me citou Provei. um objeto. Citei vários aqui. Você me citou um 12 objeto. mil A inserções, fala do Maduro. 1.283 Isso é uma horas a questão mais. de coligação, uma questão Não, legal. não é não. Bastasse É o além Bolsonaro, das coligações bastasse o partidárias. Bolsonaro não teve a competência de juntar partidos políticos para compor a coligação foi proibido dele. de dizer quem o Lula era. Com a máquina na mão Bolsonaro e comprando foi deputado, proibido porque o de discursar Bolsonaro livremente. comprou deputado e senador. Bolsonaro Ele não foi proibido conseguiu. de Ele não discursar livremente. conseguiu. Eu provei. Vamos lá. Vamos lá? Primeiro que o debate aqui não é sobre Lula e Maduro, tá? É se o Lula foi Tem a ver. favorecido. Não. Tem a ver. Eu já provei que tem a ver. Não tem nada a ver porque é um argumento seu fútil e baixo que não... Você acha que numa eleição tem que ter igualdade de forças? Ambas as partes? Não, Não? não. Então uma tem que ser mais favorecida que a outra? No meu caso, se você então vai... pronto. Ah, Aí pera, o cara defende o vamos lá. favorecimento da justiça eleitoral. Então Vamos lá, meu foi amigo. favorecido. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá falando de um presidente que ele pegou, governou Pronto. o país e levou ele pro limbo. E daí 700 vai mil derrubar a pessoas. eleição. 700 Daí mil vai derrubar a pessoas. eleição. Olha o pensamento Ah, petista. mas o certo Olha o então pensamento petista. é fazer 2 milhões de Olha pessoas não só. votarem. Olha só. Ah, não votaram. isso. É mentira. Ah, Isso é mentira, eles né? É que ninguém não votou. é verdade, é que eu esqueci que você é, a mentira. máquina de fake news, né? É mentira, Pavanato? claro. Eu tinha esquecido dessa parte. É a mesma desculpa que usam pra censurar o Bolsonaro, porque não tem argumento. É, Você é fraquinho, verdade. não tem É, argumento. a gente é fraco, né? Isso mesmo. Igual você O Lula é aliado do que Maduro? passou em O quatro Lula é aliado do quatro Maduro? partidos e não conseguiu ficar em nenhum direito, né? Nossa. Foi jogado Olha pra meu fora. crime, gente. Eu Olha não lá, roubei o de Brasil, tão eu não ruim sou que Lula. Eu passei por 4 partidos. Ah, mas você Pelo não... menos eu não sou ladrão. O Lula é Ah, ladrão, não, você não, votou não. nele. Ah, mas você é transfóbico, agora que eu lembrei. Ah, nossa, eu sou muito Você transfóbico, tem, imagina. você tem esse processo. Não, E como cara. você mesmo diz, você tem. Olha o argumento. Você argumento tem, forte. amigão. Você tem. E você sabe que olha o você tem. argumento forte do petista. Ou agora você também vai falar que não tem. Então homem tem que usar o mesmo banheiro que mulher, tá tranquilo. Pra mim, se é um banheiro coletivo, sim, amigão. Você já troca, né? Você já começou a falar de banheiro, né? Foi boa. Ô, Ó o só petista, pega- só argumento fraco, hein, pai? Eu, né? Tem que crescer, pai. O Lucas Pavanato é muito. Você, Lucas Pavanato, é muito parecido com o Bolsonaro, sabia? Fala grosso com mulher, fino com homem. Você gosta de se aparecer. Você falou aqui das 700 mil pessoas que morreram no governo Bolsonaro. E aí, eu falo Como grosso você com tá você. gritando, Sim, cara? você falou que eu não falo grosso, Você eu tá falo grosso com você, descontrolado, mas também. você ganha a discussão no grito ou no argumento? Eu ganho no Porque- argumento. No argumento, mas você tá gritando. Calma, cara, você tá muito nervoso. Bolsonaro. Tá muito- Não, eu vou falar agora, calma aí. Ele falou aqui que o Bolsonaro, na campanha? o Lula foi favorecido na campanha. Lógico que Não, foi, Bolsonaro- depois de uma administração desastrosa do Bolsonaro, onde morreram Aí vale 700 roubar. mil pessoas Aí vale por roubar. negligência do governo Aí vale federal, roubar. é óbvio que Aí foi vale favorecido. roubar. Até quem Aí é vale roubar na bolsonarista eleição. mudou de lado porque as pessoas morreram. Aí vale Você roubar na fala eleição. isso porque você não perdeu ninguém na Aí sua vale família. roubar. Perdi? Você fala isso Perdi, porque não você foi não culpa sabe do como é a Bolsonaro, dor não. de ter alguém no hospital. Perdi? Eu tive algo. Perdi? Eu tive. fiquei no hospital. Eu tive. Eu fiquei com Eu Covid tive. e não tinha sido vacinado. Eu tive. Não tinha sido vacinado, E no porque o seu mundo presidente inteiro. é E no mundo negacionista. inteiro as pessoas não O foram. seu A presidente que você vacina não é defende falou passe que de quem mágica. toma vacina, A quem vacina tomava não é vacina passe de virava mágica. jacaré. E quem- você E as tomou pessoas vacina? não viraram Você tomou jacaré vacina? no governo Lula. Você tomou vacina? As pessoas começaram a tomar Você tomou vacina? O Brasil Você teve, tomou vacina? O Brasil Você teve tomou 4 vacina? vezes Você- mais mortes do que toda a média não mundial. vou gastar mais minha O voz, problema não. do bolsonarista Vou gastar é que saliva, ele não não. quer O cara não quer discutir ouvir, pô. com argumento, ele quer Deixa eu discutir falar, com então. grito. Então deixa eu falar. Comigo você Ó, não não tô vai gritando, gritar, gente. Pavanato. Eu Você não tô grita com gritando, mulher, deixa eu falar. mas comigo você não Deixa eu grita. falar. E aqui é um eleitor Eu do grito se eu Lula. quiser. Você não precisa usar Eu esse grito se eu subterfúgio quiser. pra E aí, o que você vai fugir. fazer? Eu grito. O que eu vou fazer, eu vou Pra mim discutir você é com você fraco. na... Pra mim Você você é é fraco. Você não me Você é deixa fraco. falar? Calma que você não tá na USP, ninguém vai deixa falar? escorraçar você Então me aqui. deixa falar. Fica tranquilo. Você acha certo, né? Fica... Não, Bater em mim. certo. Ah, É um presidente que acha certo. vacina as pessoas. O Bolsonaro Por te isso vacinou. que...
Vacinou, vacina? morreram 700 Ele que mil comprou pessoas, vacina. rapaz. Ele 400 comprou mil vacina. pessoas. Ele 400 mil comprou vidas vacina. poderiam ter sido poupadas. Agradeça Você ao tem que criar Bolsonaro vergonha na sua pela cara. vacina. O governo mais negacionista. Como que pode o Agradeça cara ao chegar Bolsonaro aqui e querer pela discutir? vacina. O governo Bolsonaro foi negacionista. Agradeça ao Não, Bolsonaro ele negou as pela vacinas. Que é vacina. isso? Bolsonaro Você deveria comprou ter vacina. vergonha na sua que que o cara governo Lula e disse que ele não reformular os seus prevaricou? argumentos e não vir falar aqui, calma, Por que não que o precisa. Ministério da Saúde do Lula Calma, disse você que o tá, Bolsonaro não você prevaricou? tá lacrimejando, calma. Não tô, não. Fica calma. Ó. Vamos pôr a bola no chão. Vamos pôr a bola no chão. Vamos Não discutir com argumentação. Vamos. O seu presidente perdeu as que que o eleições. Ministério da Saúde do Lula Sabe por que o Lula disse- foi sabe por que o Lula foi favorecido? Porque a Justiça Eleitoral Porque roubou. o Lula foi mais É. votado Porque nas a Justiça eleições, vai Eleitoral ser mais roubou. votado em 2026. Engole essa. Receba, meu filho. Argumento. Receba. Cadê o argumento? Receba. Cadê o argumento? O argumento vai ser no ano que vem nas eleições. Você tem que abaixar Quem o faz tom, o julgamento? abaixa o Não, tom, abaixa o tom você. abaixa o tom e aumenta o Abaixa o tom argumento. você que você fala grosso Aumenta com o mulher, argumento mas e comigo abaixa- você não vai fala com falar. você. Fala Você é um grosso. frouxo. Nós já discutimos, Você é um sabia? fraco. Você sabia que nós Você é já um discutimos? fraco. Nós já discutimos lá na Fraco Lesp. de argumento. Lá você Fraco conseguiu de fazer os argumento. cortes que você queria. E vou Aqui você não vai vai ter conseguir. corte. Você é Vai ter frouxo. corte. Porque você é só frouxo. grita. Sabe o que Você você é acha que parecido o com o povo vai olhar Bolsonaro? você gritando e não me deixando Você é, falar? você é parecido E vai sair com legal. você é parecido com o Bolsonaro porque Acha que você o é povo vai frouxo. concordar com você O porque tá dia, gritando? anota aí. O dia que o Bolsonaro Ele acha for que o povo preso, vai concordar vocês vão com ele ver esse porque ele tá rapaz gritando. chorando em posição fetal na cama dele. Tchau, filho. Beijo, faz o L. Prazer, Vinícius. Lucas, eu queria falar que você é um incompetente. Vamos lá. Junto com toda a direita que não conseguiu ganhar uma eleição. Porque primeiro, né, vocês dizem muita coisa. Você primeiramente Posso votou... fazer um combinado Sim, antes? Ó, vamos deixar você falar até os 2 minutos. E daí nos 2 minutos você vai me deixar falar. sim. Pode ser? Beleza, então. Pode falar. Primeiro, é muito fácil vocês levantar combinando pautas moralistas, votar contra o aumento do salário dos professores e depois querer falar que o PT foi Eu votei a favor do favorecido. aumento do salário dos professores. Contra. Votei a Votou favor, contra. votei a favor. Aí O PT fala. votou contra. O PT votou contra. Inclusive, um professor no estado de São Paulo não Votei, pode me pegar ajuste, nenhum eu votei. atestado, não pode pegar nenhum atestado médico, não Pode pode ficar pesquisar. nem Quem votou a doente, favor e reajuste dos não pode professores, ficar nem doente nesse governo do Tarcísio, pode ficar nem doente. Quem é professor isso tem a ver com sabe. favorecimento Quem é do Bolsonaro na professor eleição? sabe. Porque vocês é tão incompetente, você, a direita, que é muito fácil ganhar eleição em cima de vocês. acabando Porque seu vocês tempo, sabem vamos fazer discurso moralista. Argumenta sobre Mas o a tema. igreja de punk, Vai ser melhor pra eleitoral. Aí você fala, ai meu Deus do céu, que o PT é favorecido. Claro! Com gente como você é precisa muito tremer, fácil. É muito fácil. Eu tô tremendo porque o seu discurso é tão burro Entendi. que por isso acaba tá fazendo tremendo, isso. pá. Minha vez agora, 2 minutos. Você teve no governo Bolsonaro, já falei e vou repetir de novo. Você tem que me provar que isso aqui não é verdade. 12 mil inserções a mais pro Lula no Nordeste. Você teve o Bolsonaro sendo proibido de falar que o Lula era aliado de ditadores, e ele era. E o Bolsonaro proibido de falar que o Lula era abortista. Você teve 1.200 e poucas horas a mais de inserções em rádio pro Lula. Com intervenção da Polícia Federal isso também, não é né? favorecimento? E a intervenção da Polícia é Federal favorecimento ou não? no dia da eleição? Isso é favorecimento ou não? E a intervenção da simples. Polícia Federal Responde uma não pergunta, deixando sim o pessoal do ou não? Dessa Nordeste vez sim ou não, votar. porque o Lula não sabe Não deixava o se é sim ou pessoal não, eu do sei. Nordeste votar. Isso E a é intervenção favorecimento ou não? Ué, a Polícia Federal intervindo em favorecimento também? Bolsonaro não poder falar Não é favorecimento? Todos votaram. Hã? Todos votaram. Com intervenção? Pode pesquisar, todos votaram. Pessoas não Todos podendo votaram. chegar? Todos votaram. Com a Polícia Federal Pode arrancando pesquisar. cartazes Não, dos não. carros? Todos votaram. Isso não é intervenção, Todos votaram. Lucas? Responde. Pelo amor de Deus, Responde. Lucas. Responde. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro não poder dizer que o Lula é aliado de quem ele é aliado é favorecimento ou não? Pro Lula. Não? Não. Não? Não. Qual, Pronto. Provei meu ponto. Provei meu ponto aqui, ganhei. Claro que não. Eu ganhei. Você não Claro conseguiu que não. refutar. Você não Refutar o conseguiu quê? provar que o Bolsonaro não foi desfavorecido. Claro E eu provei que ele não. foi. Ele Claro foi que proibido não. de discursar livremente. O Lula também teve várias coisas retiradas. Não, Bolsonaro teve 60. diversas. O Lula diversas. O Lula teve menos de 5. É claro que o Bolsonaro sabe soltar fake news, cara. Fake news. A Lula é direita amigo do Maduro, a gente. direita vive o de Lula, fake news. amigo do Maduro é fake news. A direita vive de fake news, cara. Bolsonaro disse que o Vocês Lula era amigo do eleições Maduro e foi de fake censurado. news. E ele era amigo, tanto que recebeu o Maduro com tapete vermelho logo após a eleição. Mas durante a campanha, o Bolsonaro foi censurado quando ele quis dizer isso. Tá justo isso? É injusto. É óbvio que é injusto, mas você vai defender a injustiça, vai ficar nervoso, vai tremer. Porque essa é a que verdade. defende a injustiça? E quando a verdade vem, é duro de engolir. Ué, se ele se sentiu injustiçado, é só ele recorrer. A justiça tá aí pra isso. A justiça tá aí pra isso. Eles tentaram recorrer. Ai, Sabe o que perdeu. aconteceu? Perdeu. Sabe o que aconteceu? O STF bloqueou o patrimônio do partido. É, claro. É, exatamente.